Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui da Brandalize Imóveis. A gente, uma imobiliária aí de mais de 60 anos no mercado de Canoas. A gente vai falar hoje aí sobre a questão de o que esperar para o mercado imobiliário de 2026, né? Um ano com bastante questões para a gente observar. Mas antes, quero falar um pouquinho da Brandalize Imóveis. A gente é uma empresa, como eu já falei, com mais de 60 anos. Somos uma empresa especialista em gestão de patrimônio. E nós temos todo aí um ecossistema imobiliário de serviços para resolver as suas questões que precisa, quer vender imóvel, a gente pode ajudar, quer comprar, quer alugar, né? Quer regularizar um bem, quer fazer uma avaliação, enfim, a gente consegue aí ajudar você a trabalhar o seu patrimônio de forma a gerar mais resultados, resolver os problemas que você pode ter. E o que eu quero trazer hoje no vídeo aqui é simplesmente essa questão do que esperar para 2026, que é um ano que a gente tem, né? Como todo mundo sabe, Copa do Mundo, a gente tem, né, eleições, que vai gerar muita questão emocional, vai fazer muita confusão na cabeça aí, porque as pessoas não vão conseguir olhar a longo prazo e aí é muito perigoso, né? Esse ano, então, a gente resolveu fazer esse vídeo para falar um pouco sobre isso. O que a gente tem que olhar, tá? A gente tem que olhar os dados, as perspectivas que o mercado está colocando. Então, para 2026, a gente tem aqui, né, uma projeção aí de crescimento do PIB, né, de 1,8, né? Em 2027 a previsão é a mesma também, 1,8 de previsão de crescimento. A gente aqui para o Rio Grande do Sul, a gente tem uma previsão de crescimento do PIB do estado maior que o do Brasil em 2,5% e para o ano que vem de 3%. A gente tem uma previsão de esse ano de ter uma queda na Selic, então a gente tem uma tendência aí de chegar no final de 2026 com 2,5% a menos, né, de juros. E para o ano que vem, mais 2% de queda em termos de previsão. E a gente também tem aí, em termos, a gente quis trazer aqui PCA, né, uma previsão de inflação aí em torno de 4% para esse ano e ano que vem 3,8%, muito próximo disso. O que a gente pode olhar para os dados aqui e entender que a gente tem várias oportunidades para o mercado imobiliário, mesmo que a gente esteja aí em várias convulsões, que é bem natural do Brasil, e a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque quem não se abalou com todas essas informações, sempre com esse caldeirão que é o Brasil, aí sempre foi construindo patrimônio com calma, chega ao longo de vários anos com dinheiro, né, recebendo receitas passivas e tendo um patrimônio que sempre vale mais e protege contra a inflação e também contra muitas vezes uma insegurança financeira do brasileiro, tá? O que a gente também tem que trazer? Quais são as expectativas do mercado frente às pesquisas que foram feitas e que a gente também entende como um termômetro para 2026, né? A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tem dentro da sua pesquisa interna, né, uma leitura junto às construtoras de que existe uma projeção de aumento de 10% nas vendas. Então, as construtoras estão prevendo vender 10% mais em 2026. A gente tem uma pesquisa ali da Abra Inc., que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, junto da Brain, que é uma agência e uma pesquisadora muito forte do mercado imobiliário, né? Onde ela traz ali que a intenção de compra, né, para os próximos 24 meses segue em alta, né, principalmente puxados, né, pela geração Z, né, e também traz dados muito interessantes, né, para quem vai incorporar, quem vai vender produtos, como, por exemplo, essa geração aí trazendo informações que aceita pagar até um pouquinho mais nos imóveis que trazem selos de sustentabilidade. É um fator bem interessante também para a gente entender comportamento que vai acontecendo aos pouquinhos as mudanças, né? E 2026 a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai ver essa tendência também em empreendimentos no futuro. E aí, a gente com isso pode afirmar, cravar que os imóveis seguem em valorização, porque a gente vê ali taxa Selic caindo, isso impulsiona o mercado imobiliário, que é muito sensível a crédito, a gente vê construtoras colocando imóvel no mercado, né? E a gente também sabe, a gente já fez aqui, já colocamos alguns vídeos aí sobre a reforma tributária, que também vai impactar na valoração do preço, né?
vai impactar toda a cadeia imobiliária, principalmente na questão tributária. Então, a gente tem que entender que 2026 é um ano bom para o mercado imobiliário, mesmo com tudo isso, nós vamos ver bons negócios acontecendo, nós vamos ver muitas oportunidades, porque o mercado vai estar crescendo e vai ter muita gente sendo influenciada por notícias, matérias que geram medo e vão querer vender daqui a pouco unidades abaixo do preço, que é uma hora de fazer uma boa aquisição, porque a gente também tem uma tendência de juros em queda, né, para os próximos anos. A gente precisa também trazer aqui, e eu quero compartilhar contigo, tendências de mercado também. Quais são as tendências a nível nacional e global, mas principalmente nacional aqui, para a gente entender onde é que é bom eu investir, que negócio que é bom eu colocar dinheiro, qual que é o mercado que eu tenho que olhar, porque são mercados que estão em crescimento e vão, com o tempo, gerar receitas melhores que outros mercados que vêm em queda. As tendências que a gente tem aqui foram separadas 5, né? E as sublinhadas são as mais fortes, né? Resiliência climática, com o crescimento, né, de tempestades e problemas climáticos, a gente tem cada vez mais pessoas cuidando disso, né? Então a gente, claro, sempre vai começar nos tickets mais altos, todas as tendências de investimentos maiores, né, na construção civil. Então, por exemplo, vou fazer uma obra, vou comprar um prédio, eu tenho que ter alguns cuidados. Aqui, como a gente está em Canoas e foi severamente impactado, por exemplo, um prédio com gerador, ele vai valer mais dinheiro, porque imagina, a gente tem uma tempestade, o gerador pelo menos vai deixar ali, pode ser o gerador, como a gente tem aqui, empreendimento que tem geradores para as áreas comuns, tem outro que é só para elevador, e vai ter também, tem empreendimento que daí é de luxo, que daí vai entregar gerador, inclusive, para as unidades. Então, isso é um ponto. Áreas que não são alagáveis, áreas com problemas, cada vez mais as pessoas vão se afastando, e é o que acontece? Que essas regiões vão se desvalorizando, enquanto outras regiões vão valorizando. A gente tem um segundo ponto aqui, o senior living, né, que é uma tendência muito grande e que eu já fiz lá postagens sobre isso. É um mercado que tem muito a crescer, ainda muito a se organizar e ajustar, porque ele ainda é muito vendido vinculado a enfermidades, né, problemas de saúde, mas existe toda uma geração aí que está envelhecendo, que já está envelhecendo com saúde e com comportamentos completamente diferentes, né, dos idosos de 20 anos atrás. Então, o próprio mercado, esse senior living, tende a se ajustar a essas mudanças de comportamento e tende a ser, né, um mercado muito forte no futuro. Né? A gente já vê vários empreendimentos voltados para a rentabilidade já aparecendo. E aqui eu preciso, né, como profissional da área, trazer alguns pontos de atenção. O senior living, a valorização e rentabilidade vai contar muito quem é o operador. É a mesma coisa de hotel. Tu precisa entender quem é que está entrando com a operação. A gente já vê que algumas empresas, como entenderam que isso aqui é o próximo boom, estão já começando a vender, só que eles não vão conseguir operacionalizar. Então, muito cuidado com isso. Imóveis compactos, isso aí já vem há muitos anos se consolidando e a gente vai ver cada vez mais. Eu vou explicar no próximo slide por quê. Minha Casa Minha Vida. O Brasil tem déficit habitacional gigantesco, né? E tem um mercado gigantesco nisso. Ele vai seguir sendo um grande mercado pelos próximos anos, porque tem demanda, tem gente precisando, o governo investe nisso. E então, esses 3 mercados aqui, essas 3 tendências aqui que eu sublinhei aqui, que são as 3 tendências mais fortes para o Brasil. E a tokenização, que eu acredito ainda que vai demorar bastante. A gente é um país aqui bem burocrático, com instituições ainda que funcionam de uma forma um pouco mais complexa que em outros países. E ela só vai acontecer mesmo quando o próprio país abraçar isso, os próprios cartórios, registros, toda a estrutura burocrática do Brasil abraçar isso. Mas é um caminho sem volta, isso vai acontecer. Né? A gente já tem toda uma tokenização do sistema financeiro, isso vai ir para o mercado imobiliário, mas ainda, né, sofre um pouquinho mais. E isso, vamos falar aí hoje, você que compra, né, um token de uma fração imobiliária, você tem um grande problema hoje de fazer essa revenda, né? Tem muita empresa já trabalhando com isso, mas ainda é uma coisa muito que, como a gente sabe, depende de algumas questões, tá? Mas essas são as 5 tendências aí que já diversas pesquisas apontaram como as principais.
A gente também tem que entender para saber, pô, que produtos que eu vou colocar no mercado, e vai ser meu último slide aqui. A gente também tem que entender isso, macro tendências comportamentais. Quais são as macro tendências comportamentais que a gente tem como sociedade, nível global e Brasil, né? Famílias cada vez menores e plurais, né? Então, a gente muitas vezes vai ter a família com pet, né? Às vezes com outras configurações, né? Homem com homem, mulher com mulher, né? Um casal de homens com filhos, né? Casais de mulheres com filhos, casais com pets, enfim, essa configuração sai daquele tradicional e a gente vai para um mecanismo cada vez mais diferente, né, do habitual, e o que a gente com certeza vê que são menores, sempre, tá? Relacionamentos tardios, isso aí também faz com que, né, a compra do primeiro imóvel cada vez, né, fique para mais tarde, a saída do filho da casa dos pais cada vez para mais tarde. Isso aí faz com que casamentos aconteçam mais tarde, que as pessoas tenham filhos mais tarde. Então, isso é uma tendência global de comportamento, né, onde tudo acontece mais tarde. E isso aí vai impactando numa cadência de mercado imobiliário e também a gente acertar para qual público que a gente está vendendo, né? A gente tem também essa questão da flexibilidade. Então, se a gente pegar só esses 3 itens aqui, por que os imóveis compactos estão vendendo muito e são imóveis que têm giro? Porque a pessoa quer flexibilidade. Então, tem um imóvel principalmente imobiliado, eu sei que eu vou ficar ali daqui a pouco 2 anos ou 1 ano e posso ir para outro imóvel, né? Uma família pequena pode ir para morar ali, né? Como estou saindo mais tarde, eu quero um lugar de transição, não tenho família, eu posso cair no imóvel compacto. Então, isso é muito interessante, né? Busca por experiências, que também é um ponto que a gente traz aqui no último item aqui, cruzando tudo isso, o que está acontecendo no mercado e quais tipos de imóveis que vem valorizando, quais tipos de imóveis vem tendo rentabilidade melhor e quais tipos de imóveis vem tendo rentabilidade menor. A sustentabilidade, como comentei, é uma coisa que já é fato e cada vez mais as gerações novas demandam por isso, né? Eles querem que a empresa, né, o lugar onde more, tenha um certo cuidado com o meio ambiente. A gente também tem aí o tempo e saúde como luxo, né? Então a gente também sabe que isso é uma tendência, né, diferente de como era no passado, que as pessoas demandavam e davam muita vida, né, para o trabalho. Isso a gente vê acontecendo principalmente na nossa sociedade mais ocidental, né, com essas mudanças de comportamento. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre tudo isso, o que eu posso dizer? Pô, quais são as dicas de investimento? Onde é que a gente entende que é um bom negócio tu entrar ou fazer um produto imobiliário, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, desenvolvimento de novas regiões. Isso aí, o Brasil continua crescendo, continua tendo demanda, ainda é um país que vai ter crescimento para os próximos anos, né? É um país que, mesmo com nossos problemas, segue com a economia crescendo, né, segue com a população crescendo, recebe imigrantes, enfim, tudo isso vai acontecendo e as cidades, né, como a gente já falou, que elas vão ficando condensadas e vão ficando cada vez mais caras e aí é natural o desenvolvimento acontecer em novas regiões. Então isso ainda vai ser forte para o futuro, né? Tirando também muito da busca da qualidade de vida que tem em algumas pessoas que buscam uma vida mais de interior, para fugir um pouco dessa cidade. A gente tem eles imóveis compactos e com serviço, isso é outro ponto bem importante. Então, uma coisa é ter o imóvel compacto, outra coisa é ter imóvel compacto com serviço. Por quê? Porque tem um outro público ali que demanda, né, comodidade. Então, eu ter dentro do meu prédio alguns serviços faz com que eu pague mais por isso, e eu pagando mais por isso, quem comprou normalmente tem uma rentabilidade melhor. Então, quando tu entra nesse serviço, é uma coisa importante. Aqui, se tu não viu, né, o vídeo sobre a reforma tributária, dá uma olhadinha, né, sobre o Airbnb, porque também tem que entender isso. Tu pode ter um aluguel tradicional num prédio com serviço, mas tu também pode ter um aluguel dentro de um pool, né, que também vai entregar serviço. Só que essas duas coisas vão ter valores de rentabilidade diferentes, não só pela precificação, mas como também pelas despesas que você vai ter, que vai afetar a receita líquida sobre esse investimento, né? Então a gente também tem depósitos e galpões logísticos, a gente sabe, né, que o mercado segue indo para a internet, e a gente aqui na região nossa, como a gente vê em várias regiões do Brasil,
o crescimento, né, de centros logísticos para atender essa demanda de vendas online. E a gente tem também as lojas menores, né, e malls segmentados. Então, essa parte corporativa, que a gente é especialista aqui, que a gente faz negócios nessa área, hoje a gente já vem trabalhando e sempre indicando em projetos que depois a gente ajuda a comercializar e fazer a administração. Essa é a segmentação em lojas menores, mais focadas até em serviços e, em alguns casos, os malls segmentados, como a gente já vê em alguns lugares do Brasil, por exemplo, malls de restaurante, que também são serviços, né? Mas aí tu tem um mall segmentado que a pessoa vai para lá e sabe o que está acontecendo, né? Sabe o que vai ter lá. Então, é uma concorrência muitas vezes aos shoppings também hoje e que muitas vezes o inquilino ali do mall, ele tem, né, uma boa visibilidade, né? Tem parceiros ali, ele tem uma atratividade boa e tem uma locação bem inferior à de um shopping. Então, esses aqui são 4 imóveis, né, 4 tipos de produto, que frente a tudo isso que a gente vem dizendo, a gente pode dizer, cara, isso aqui são imóveis bons de investir. Ah, mas todos eles assim são bons? Não, cada um a gente sempre vai ter que olhar, né, e trabalhar, entender como é que está a precificação dele, como é que é a força de vendas, como é que é o posicionamento, que tipo de negócio está saindo ali para a gente olhar isso a longo prazo. Mas quando a gente olha esses aí, com certeza a chance de acertar é bem maior. Você quer ajuda para construir patrimônio, você quer ajuda para fazer investimentos mais seguros, com rentabilidade, entra em contato aqui com a gente, que a gente vai atender e vai ajudar a fazer o melhor negócio para você ter esse patrimônio cada vez melhor, cada vez maior e mais rentável. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.